Olá, quinto ano, tudo bem? Terça-feira, dia 24/11. Bora lá para nossas aulas de hoje. Pegue então o Vamos Trabalhar. O Vamos Trabalhar, turminha, nós vamos fazer uma folhinha de português, certo? Página 123 de português. Algarismos romanos. Então, nós temos aí um texto para vocês lerem. Nesse texto, aparecem números em algarismos romanos. Então, nós vimos esse conteúdo, aliás, vocês viram, né, esse conteúdo lá no comecinho do ano, sobre os algarismos romanos, certo? Os algarismos romanos, então, eles são usados para nomear papas, reis, imperadores, séculos, capítulos, em que se divide um livro, por exemplo. Então, na história usa muito isso. A história do Brasil no século XV, né? Por exemplo, o Papa Dom João II. Então, usa-se os algarismos romanos para esses objetivos, ok? Então, nós vamos fazer aqui algumas revisões de algarismos romanos, alguns exercícios. Circule no texto um algarismo romano. Então, vocês vão olhar o texto lá, onde que tem um algarismo romano, vocês vão circular. 2, faça a correspondência entre as colunas. Então, temos aí a primeira coluna, certo? João Paulo II, depois século XXI, Dom João VI e capítulo 15. Se for rei, vocês vão colocar o número, qual que é o rei aí. Qual da coluna verde é o rei? Se é o número 1, 2, 3 ou 4. Qual que é o papa? Coloca o número aí. E depois assim com os outros, certo? Página 124. Escreva os números a seguir em algarismos romanos. Então, nós temos aí vários números, vocês vão escrever em algarismo romano. O 4, escreva por extenso os algarismos romanos. Então, nós temos aí a letra A está em algarismo romano, vocês vão escrever por extenso. Tá? O 5, complete as frases com os termos do quadro. Então, nós temos aí no quadro as palavrinhas, vocês vão completar cada uma das frases. É uma para cada frase, tá? E o 6, reescreva as frases com os algarismos romanos por extenso. Então, onde está o algarismo romano, vocês vão escrever por extenso. E o último, escreva em algarismo romano. Século 13, capítulo 19, século 18 e capítulo 3. Ok? De português, hoje é só essa. Agora, vamos lá para a história. Página 227 do Vamos Trabalhar, ok? 227. O tempo, a história. É essa página aqui, ó, essa folhinha aqui, certo? Para esse conteúdo, turminha, vocês vão precisar da apostila, se quiserem consultar, a partir da página 12. Primeira unidade lá do livro, na apostilinha de vocês. Então, vocês vão ler esse texto aí e depois responder as atividades. Tá? O calendário adotado no Brasil é o gregoriano, de base cristã. De acordo com o seu conhecimento sobre o nosso calendário, assinale as respostas corretas em cada item. Letra A. O calendário usado no Brasil tem como marco inicial o quê? O nascimento de Jesus Cristo, o desembarque de Pedro Álvares Cabral ou o surgimento dos indígenas? Aí vocês vão fazer o X aí. A B, nosso calendário organiza e conta o tempo em meses, dias, horas, semanas, minutos ou anos. Vocês vão assinalar aí quais das alternativas corresponde ao nosso calendário. E a C, o período de 12 meses é chamado de quê? Semana, semestre ou ano? Página 228. Ligue cada sigla ao seu significado. Então, temos aí a letra A e o C maiúsculo. Ali a letra D, o D e o C maiúsculo. Aí vocês vão ligar aí ao significado. 3. Complete o diagrama de palavras de acordo com as informações apresentadas. Então, nós temos aí a letra A, ciência que investiga o passado de uma pessoa ou povo e suas relações com o presente. Como que chama essa ciência? É a nossa disciplina, né? História, né? A B, nome dado ao período de 10 anos. Nome dado ao período de 100 anos e nome dado ao período de 1000 anos. 4, pesquise e responda as questões. Em qual século nós estamos, turminha? Qual século nós estamos? Nós estamos no século 21. Aí a Pro já está ajudando aí, passando aí para vocês. Não precisa pesquisar, não.
Depois, em qual milênio nós estamos? Nós estamos no 3º milênio. E o último, no espaço a seguir, faça uma linha do tempo com os fatos que julgar mais marcantes em sua história. Então, vocês vão fazer uma linha do tempo, certo? Lá na apostila de história, na página 16, temos aí um modelo de uma linha de tempo. Aí vocês vão observar esse modelo aqui para vocês criarem uma linha de tempo da história de vocês. Mas coloca assim só coisas mais marcantes, mais importantes aí da vida de vocês. Tá? Vamos agora para a página 229. Vamos trabalhar de história 229. Brasil, dos nativos aos europeus. Antes da chegada dos europeus, as terras que formam o nosso país eram habitadas por sociedades nativas. No século XV e início do século XVI, os portugueses que aqui chegaram tomaram posse da terra, colonizaram e exploraram seus habitantes. Anos depois, trouxeram africanos como escravos para trabalhar na lavoura. Da fusão entre as sociedades indígenas europeias e africanas, que aqui se estabeleceram, construiu-se o país que vivemos. Então, assim começou, né, a nossa história. Primeiro eram os nativos, aí os portugueses vieram, aí depois trouxeram os africanos escravizados, e dessa fusão, dessa mistura toda, hoje nós temos aqui o nosso Brasil, certo? Atividades. Com base em seu conhecimento sobre a história do nosso país, numere as imagens na ordem cronológica de acontecimentos. Então, nós temos aí os índios, é o número 1, os povos nativos indígenas, certo? Depois, o 2 é o desembarque de Pedro Álvares Cabral, quando os portugueses chegam ao Brasil. O 3, as capitanias hereditárias, que é quando o governo de português divide ali as terras ali e traz nobres portugueses para... Desculpa, gente. E traz ali nobres portugueses para comandar cada território ali, para ficar mais fácil o controle dele, né? Principalmente ali dos impostos. Aí é o número 3. E o último é o dos escravos aí, o quadro dos escravos. Ok? Página 230. Encontre no diagrama a palavra que corresponde a cada item a seguir e escreva. A letra A, nome dado aos povos que habitavam o nosso país na chegada dos portugueses, é os indígenas. A B, principal grupo indígena que habitava o litoral quando os portugueses chegaram, é os tupis. C, primeira riqueza natural do nosso país, qual foi? Pau-brasil. D, outros 4 produtos que geraram lucro para o reino português. Foi o açúcar, o gado, o diamante e o ouro. E, regime de trabalho ao qual foram submetidos os africanos trazidos à força para o Brasil. Eles eram escravos, então o regime de trabalho era a escravidão. E F, o nome dado às comunidades que eram organizadas por escravos fugidos da opressão dos senhores e escravos que lhes serviam de esconderijo, eram os quilombos. Né? 3, aí vocês vão achar essas palavrinhas aqui no diagrama. Completar aqui, conforme a Pro falou, e depois localizá-las aqui. Sobre a transferência da família real e da corte portuguesa para a sua colônia na América, responda essas questões. Letra A. Para qual cidade da colônia, que passou também a ser a nova capital, a família real se mudou? Então, primeiro eles mudaram-se para o Rio de Janeiro. E a B, quais foram as principais transformações e construções ocorridas em tal cidade nesta época? Então, primeiro as transformações. Alargamento e iluminação de ruas, vírgula, coleta de esgoto, vírgula, criação do Banco do Brasil, vírgula, criação da Biblioteca Nacional, vírgula, criação da Casa da Moeda, vírgula, do Jardim Botânico, etc. Ok? E aqui encerramos a nossa aulinha de hoje, tá? Vamos trabalhar então de português, uma folhinha, e esse aí de história para fecharmos aí o conteúdo. Ok, turminha? Terminando, só enviar a foto lá para a Pro estar corrigindo. Combinado, turminha? Até amanhã, então. Um beijão, meus amores.